Olá pessoal, estamos na parte 3 do livro Os Mensageiros e nessa parte André Luiz e Vicente vão ouvir a palestra de Telésforo lá no Centro de Mensageiros. E essa palestra são 2 capítulos, ele fala bastante coisa pra gente. Ele abre aí essa palestra, o Telésforo, que trabalhou muito tempo lá na comunicação, dizendo que ali estavam aqueles que faliram, sejam médiuns ou doutrinadores na Terra, que partiram de nosso lar, mas também aqueles novos trabalhadores ali, como André Luiz, que desejavam trabalhar aí nessa esfera das mensagens. E ele começa dizendo que nesse momento de transição, a Terra precisava que muitos trabalhadores se dedicassem a orientá-los, mas ele fala das dificuldades que eles encontram tanto nas religiões, pelo preconceito aí, achando que eles são do demônio, né? A gente já ouviu muito isso, quem gosta aí do espiritismo, mas também dos próprios espiritualistas que achavam que bastava simplesmente você acreditar nas reencarnações e aí com a lei do menor esforço você conseguiria. E as outras religiões também com a questão de fazendo os rituais ou simplesmente tendo a fé seria suficiente para que o espírito melhorasse. Mas ele traz para nós da importância do trabalho. Kardec já falava isso, né? Olha o que ele diz aqui para nós. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para os trabalhadores sinceros. Quer dizer, uma luta da gente ter que brigar até dentro da nossa própria religião. E quem é que não trabalha em centro espírita, que frequenta mais a fundo, já não teve dificuldade com os próprios colegas, especialmente o espiritismo, que apesar de ter aí uma base importante com Kardec, cada um meio que interpretou a sua maneira, né? Principalmente aquilo que veio depois, como os livros de Chico Xavier, o próprio Nosso Lar. Muita gente não acredita até hoje nas colônias espirituais, acham que isso aqui são somente romances, enfim. Mas a gente acaba aí lutando entre os próprios espíritos, o que afasta que novos trabalhadores venham, que novas pessoas venham conhecer a doutrina, que é justamente o que Telésforo está tentando combater, dizendo que é preciso que nós sejamos mais acolhedores e que nós entendamos que é pelo esforço e pelo trabalho árduo que a gente vai conseguir qualquer coisa. Ele traz, inclusive, a importância de nós tirarmos essa ideia de que existe um inferno, de que existem penas eternas, que as doutrinas religiosas como um todo sirvam como consolo para ajudar as pessoas. Olha a frase dele. E sim, a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Quem nos cobre é a nossa consciência. Nós já sabemos aí que as leis divinas, elas estão escritas dentro de nós. E a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado, porque nós vamos sentir aquele remorso, aquele arrependimentozinho lá no fundo, ainda que se não for agora, mais para frente, conforme a gente vai despertando e olhando os nossos erros passados, a gente vai encontrando as situações que não agimos lá muito bem. Mas é importante que se diga aqui que o arrependimento, sim, ele é benéfico, mas a culpa não, porque a culpa nos arrasta muitas vezes para questões ainda piores, de nós não termos mais a fé de que seremos capazes, e ele traz aqui a importância de você acreditar em si mesmo, de que você vai conseguir, e que não existe isso, né, de irmos para o inferno, de irmos para o céu. Vamos receber sim conforme as nossas obras, mas conforme principalmente o nosso esforço em nos melhorarmos, em tentarmos fazer algo mais, porque muitas vezes a gente vai encontrar tantas dificuldades e não vamos conseguir realizar aquilo que nós idealizamos. Mas se você fez um movimento em direção ao bem, se você exemplificou no bem, se modificou internamente os seus pensamentos, os seus sentimentos, já terá sido uma grande vitória. Mas continua Telésforo aqui, ó. Não podemos perder tempo com a teimosia alheia. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui a nossa parte.
E ele diz, ó, a esmagadora porcentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Ele fala aí dos grandes avanços da ciência e hoje ainda mais, né, porque esse livro aqui é antigo, mas as pessoas ainda não fizeram aquela revolução interna, tudo de fora melhorou, mas por dentro as pessoas não se prepararam para a evolução. E ele fala que quanto mais o conforto chega, e isso é bem real, porque quando a gente estava aí umas épocas mais para trás, tinha que pegar na terra, né, lavrar, você ia lavar uma roupa, tinha que lavar na mão, tudo era muito braçal. A gente foi liberando gradualmente as nossas mãos e não nos preparamos que a partir do momento que a gente tem esse conforto de trabalhar menos o físico, a mente vai nos cobrar mais, vão aparecer as necessidades da alma, conforme ele afirma aqui. E essas necessidades não foram supridas, porque a gente ficou olhando para fora, trabalhando questões externas e esquecemos de olhar para dentro de nós, e nada mais atual do que isso, né? Ele fala que surgem a cada vez mais doenças da mente, né? Dos nossos sentimentos. E hoje aí, olha só, eu como psiquiatra, quanto que tem aumentado a depressão, a ansiedade e muitas vezes em pessoas jovens. E somado a isso, Telésforo nos traz que além da própria deficiência da criatura encarnada, ainda tem que lidar com os desencarnados que fazem uma pressão importante aqui com quem está na crosta, porque eles querem muitas vezes reencarnar ou muitas vezes desfazer dos seus erros aí do passado. E também alguns querem, né, nos atrapalhar e nos perturbar de alguma maneira, ou simplesmente viver aí entre as nossas paixões, se aproveitando daqueles que estão numa vibração mais baixa aqui encarnados. Ele fala, ó, a rigor, também nos compreendemos que os serviços da comunicação deveriam no mundo realizar-se apenas no plano da inspiração divina, ou seja, do superior para o inferior. E aí mais na frente, mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? E aí ele traz, pelo simples culto externo, como diz a Igreja Romana, pelo ato de fé, como espera a reforma protestante, ou por mera afirmação da vontade, conforme dizem certas escolas espiritualistas? Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental para cada espírito. Então não tem como fugir. Muita gente fala, meu Deus, vou ter que trabalhar do lado de lá. Vai, todo mundo trabalha sempre, a natureza trabalha o tempo todo. Às vezes com expressões muito singelas que a gente não consegue perceber, mas está ali trabalhando, está sempre construindo. A gente pensa, até a árvore está lá paradinha, quietinha no vento, mas dentro dela a seiva está correndo, ela está ali pegando a energia do sol, transformando aí com a clorofila, está sempre trabalhando. Até os minerais também estão se transformando, mas como é uma questão mais lenta, a gente tem a impressão que não. Mas quando a gente pega os estudos aí da geologia, a gente percebe que sim, essas rochas vão se modificando, sedimentando e a natureza trabalha sempre, Deus trabalha sempre e nós, é claro, não vamos escapar. E ele fala aqui, ó, que criminosos se associam a criminosos, doentes a doentes, ou seja, a lei da sintonia. Se você em algum momento vibrar um pouquinho baixo, vai atrair sim esses espíritos com vibração relacionada àquilo que você pensou. Então, seja na sensualidade, seja na própria preguiça, tudo isso vai atrair os espíritos que gostam disso, né? Agora, só porque eu tive ali um momento, um lapso? Não. Mas se você mantém aí um padrão vibratório na maior parte do tempo, nesse sentido, sim, você vai atrair essas companhias. E Telésforo fala que lá na comunicação, um dos objetivos deles é instrumentalizar as pessoas para que elas estejam fora dessas vibrações negativas, para que elas possam lutar contra isso. E é claro, farão isso por meio da espiritualização. E para isso, precisaremos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões. Isso vale aqui pra gente na Terra também, né?
Ah, eu só trabalho se for de tal jeito, se for de tal maneira. Ou então discute, né? Até o próprio dirigente, às vezes, é meio ali doutrinador da história, né? Você vai fazer dessa maneira aqui porque porque eu quero, né? Sem uma justificativa clara, sem uma organização correta do serviço, sem ouvir ninguém. Isso acontece muito, mas ele fala da gente evitar isso daí, né? E no caso, se não der para evitar, a gente ter paciência, tolerância também com as dificuldades das pessoas que coordenam os trabalhos. A gente não sabe muitas vezes ordens superiores da casa que estão ali por trás, ou as dificuldades que ele já encontrou no caminho, e aí a gente chega também dando pitaco, né? A gente precisa então olhar aí dos dois lados, mas procurar sempre trabalhar no sentido de servir verdadeiramente, porque senão acaba sendo realmente um outro trabalho quando nós vamos fazer um voluntariado ou alguma ajuda ali na casa espírita, e não é para ser assim, é para ser um ato de serviço. Como ele diz aqui, ó, sublimidade do sacrifício e renunciação com o Senhor. Então ele traz a questão do sacrifício e da renúncia, duas palavras bem difíceis da gente lidar, né? Uma coisa importante, um alerta para os médiuns, a comunicação. E aí ele está falando realmente da comunicação lá em nosso lar, deles como trabalhadores, mas eles depois vão reencarnar como médiuns e doutrinadores. Então, essa palestra aqui serve para quem está hoje trabalhando aí nessa área da doutrina. Olha a frase dele: a comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, ou seja, nada de fazer experimento sem nenhum tipo de fundamentação, sem nenhum tipo de lógica, sem um objetivo sério, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Ou seja, vai fazer essa experimentação aí, brincar com a espiritualidade sem fazer a coisa direito, vai dar ruim. É exatamente isso que ele está falando para nós. E a gente sabe que tem muito centro aí, vamos fazer assim, vamos fazer assado, ou tentam modificar alguma coisa ali sem perguntar para a espiritualidade, né? Sem ter certeza se aquilo funciona, sem olhar como é que estão os outros grupos que estão dando certo. Então, quando a gente vai fazer algo diferente, precisa ter muito cuidado e muito respeito à espiritualidade. Acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. É exatamente isso aí. E ele continua agora no próximo capítulo, capítulo 6, a mesma palestra. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, e alguns até têm alguma resposta parcial, conseguem realizar parte daquilo que prometeram, mas a grande maioria falha desastrosamente, porque quando chega aqui a gente esquece e a gente arranja um monte de motivo, né, para que a gente não trabalhe, e começamos aí a enrolar a situação. A gente tem medo muitas vezes de colocar as nossas posições, as nossas convicções em nome do Cristo, porque é difícil, né? Você ser bom é complicado, porque você não vai fazer parte da maioria. A maioria não quer nada com nada, acha que a salvação vai cair no colo, né? E não quer realmente trabalhar por isso. E quando você se coloca nessa posição e mostra para os outros que é possível fazer algo, eles vão te puxar para trás, porque se você está dizendo que é possível, então vai tirá-los da acomodação, e eles estão muito bem por ali, né? Olha o que ele traz para nós. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias. Ao invés, ele desceu ao plano dos homens. E então é exatamente isso, né? Você quer fazer um trabalho, quer melhorar algo, desce. Baixa um pouquinho aí, né, a sua fronte e se aproxime mais daquelas pessoas que estão precisando da sua ajuda. Não ache que é melhor do que ninguém, e guie as pessoas para chegarem aonde você quer, que é o trabalho, que é o serviço do Cristo, não é? Que a gente possa fazer isso aí com mais humildade, com mais tato, com mais cuidado e respeito por aqueles que ainda não aprenderam aquilo que você já tem. Aliás, é importante dizer aqui, aquilo que você já tem naquele sentido, porque muitas vezes as pessoas que você vai ajudar são ricos de outros conhecimentos, porque na média geral da Terra nós estamos muito próximos. Então, não dá para você se achar melhor do que ninguém, porque não é mesmo, né? Só se você for aí um grande missionário, mas aí no caso são para contar nos dedos. Ele traz
para esses espíritos aí, para nós, que a Terra deve ser vista como uma grande oficina de trabalho redentor. Então é para trabalhar mesmo, é para suar, não tem como fugir. O que ele traz para nós, a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e a recordação do dever a cumprir. Então, como ele disse, espiritualidade, mediunidade é coisa séria, então você tem que trabalhar de uma forma séria, precisa conhecer, precisa estudar, precisa ter disciplina, como disse Emmanuel para o Chico, quando o Chico questiona, né, o que ele precisaria para escrever tantos livros, e é exatamente isso. E as disciplinas, entra a disciplina de horário, a disciplina de estudo, a disciplina com cuidado com o próprio corpo, o que você se alimenta, se você faz uma atividade física, porque o médium ele precisa de um rendimento físico também. O que você faz de saúde mental para você? Quais são os seus lazeres, os seus hobbies? O que você assiste? O que você fala? Que ambiente você frequenta? Tudo isso é essa noção de responsabilidade. E o outro ponto, a recordação do dever a cumprir. Então você tem um dever, você foi chamado a esse serviço, você se comprometeu lá na espiritualidade em fazer esse trabalho. Então agora precisa cumprir, porque senão a sua consciência vai te cobrar lá no final. Aí muita gente vem para mim, mas eu preciso desenvolver a mediunidade no centro espírita, trabalhar. Depende. Você pode trabalhar com mediunidade fora do centro espírita? Pode. Agora, vai depender de qual é o seu chamado. E ele fala aqui, inclusive mais para frente, que a nossa intuição vai nos trazer esse chamado, vai mostrar para nós aonde que nós devemos trabalhar. Você sabe, porque embora a gente não se lembre do que a gente prometeu, das nossas encarnações passadas, o nosso espírito lá no seu inconsciente tem essa sensação. Então você sabe qual é o lugar que você deve trabalhar, qual é a forma que você deve trabalhar. E aí você vai arranjar 1001 desculpas para não cumprir isso, é outra história. Mas nós sabemos sim, então dá para trabalhar com mediunidade dentro aí do seu trabalho mesmo, do dia a dia, porque o médium ele vai ser médium em todo lugar, né? Pode ser dentro da sua casa, na sua comunidade. Então tudo depende, dá para usar a mediunidade de diversas formas, não precisa ser obrigatoriamente num trabalho mediúnico, mas você que vai ter a intuição aí do seu chamado ao trabalho. E ele fala aqui das desculpas, quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ou seja, a gente ganhava um pouquinho melhor, recebe aí uma condição para ficar um pouco mais tranquilo na esfera material, aí ao invés de você sossegar, de ser grato, não, vou querer ainda mais, vou trabalhar ainda mais, preciso de cada vez mais, e acaba aí deixando os trabalhos do Cristo do lado. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Então, muitos médiuns, doutrinadores vão se desviar também por essa questão da sensualidade e abandonarem também o trabalho. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. Sabe aquela história lá do Evangelho? Aqui mando, sou obedecido e sou detestado. Então, se eu não posso xingar o meu chefe, eu chego em casa e xingo a minha mulher e agrido o meu filho. Está certo, gente? Pois é, uma coisa para nós pensarmos também. Se eu não posso descontar ali no fulano, vou descontar aqui na minha família. E isso torna o seu trabalho mediúnico muito difícil depois. E como doutrinador também. A gente sabe que os espíritos são conectados aos trabalhadores do grupo 72 horas depois, antes aliás, em média, e eles estão ali nos assistindo, vendo o que a gente faz, como é que a gente se comporta. Aí depois esse doutrinador ou esse médium vai lá tentar conversar com esse espírito. O espírito vai rir, né? Falar, você tá falando isso aí para mim, mas você faz, você cumpre. Você não cumpre, eu vi você lá com a sua mulher. E aí a gente vai falar o quê? Continuando, e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Ou seja, eu sou o melhor dos doutrinadores, eu sou um médium que tem não sei quantas capacidades, mas a questão não é o que você tem de capacidade, mas como você utiliza esses instrumentos. E o doutrinador
também a mesma coisa. Pode ter aí um conhecimento grande da doutrina, falar muito bem, mas muitas vezes também é inspirado pelos espíritos que estão ali e se esquece disso, acha que é só ele, né, que ele é o lindo, maravilhoso. E o outro ponto aí é a preguiça. Não vou no centro hoje não, tô cansado, né? Qualquer coisinha é suficiente para que você não vá, para que você abandone o trabalho. Como médiuns, muitos de vós preferis a inconsciência de vós mesmos, ou seja, cadê o autoconhecimento? Cadê o olhar para si, para ver quem é você? O que você está espelhando para aqueles espíritos que estão chegando ali ao seu redor? Quando o médium, principalmente o psicofônico, entra em contato com esse espírito, há uma troca de energias ali, você sente o sentimento daquele espírito, ele sente o seu. Se o seu não for de amor, de real caridade, aquele espírito vai sentir sim. E muitas vezes os espíritos trazem espíritos ali para serem doutrinados, para serem orientados, que têm afinidade com aquele grupo e que trazem uma lição para aquele grupo, e a gente não pode perder essa lição. E você só vai perceber se estiver atento e se conhecer, como dizia lá Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, todas as noites deita lá no seu travesseiro, pergunte o que você fez ao longo daquele dia, como você agiu, como deveria ter agido, para que você desenvolva esse olhar de observador e possa começar a partir do conhecimento de quem você é e dos seus problemas para que você possa solucioná-los. E ele continua, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Aquilo que você está falando para o outro tem que servir em primeiro lugar para você. Assim como o médium recebe ali qualquer tipo de comunicação, ele tem que ver se não tem um cabimento para si, o doutrinador também precisa perceber, ter esse olhar de observador para ver se aquilo que ele está falando não serve para si, se em algum ponto aquilo não conta para ele da sua própria história. Que resultados atingimos? Continua Telésforos. Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Então, se você vai ser um trabalhador, cuidado para você não manchar aí a doutrina nossa, né? Quantas vezes alguém bateu aí na porta de um centro espírita e de repente foi mal recebido, não se sentiu suficientemente acolhido e foi embora para outro lugar e às vezes abandonou qualquer outra ideia de religião ou de espiritualidade. E matar essa religião no outro, essa espiritualidade, a esperança do próximo, também é responsabilidade de quem faz. Diz Telésforo aqui, não são procuradores do reino de Deus, mas caçadores dos interesses pessoais. Então, bastante cuidado. Mais um alerta, olha, aqui é só palestra de Telésforo aqui, todo médium doutrinador deveria ler. Tudo porque, meus irmãos, por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Então, o Consolador veio aí como uma revivescência dos ensinos do Cristo para que a gente desperte e faça aí a construção do reino de Deus em nós mesmos. Ele convoca esses espíritos para que eles venham fazer uma nova semeadura e chama novamente para o espírito de serviço, sem querer nada em troca. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então, é sofrido, não tem como. Mas o Espiritismo quer trazer pra gente uma ideia de sofrimento. Não, gente, o Espiritismo é o consolador prometido. Então a gente traz o consolo de que precisamos sim trabalhar, mas existe um objetivo para esse trabalho, que é o nosso desenvolvimento físico, mental, emocional, porque quando a gente vai trabalhar, se encontra aí com os outros, desenvolve relações sociais, a gente vai mexendo com os nossos sentimentos e vai se transformando, mas existe um objetivo final que mesmo que a gente erre, faça tudo aqui o contrário do que prometeu, ainda assim nós não vamos lá para o chamado inferno. A gente vai sim passar por um período de recuperação, de reequilíbrio, mas terá a nova chance.
Agora, não é por isso que a gente vai se acomodar deixando tudo para a próxima encarnação, como a gente escuta de alguns espíritas também. E com essa última convocação, Telésforo termina aí a sua palestra, mas fica para nós muitas coisas que ele nos trouxe para a gente meditar. E ele se encontra então com Aniceto e se aproxima mais do grupo onde está André Luiz, até que duas senhoras chegam ali próximo dele. Elas estavam solicitando para Aniceto que Otávio pudesse reencarnar, pois já havia uma amiga delas que tinha aceitado recebê-lo, mas ele dizia que não, que era melhor que ele se equilibrasse um pouco mais antes de que pudesse fazer aquilo lá que elas estavam desejando dessa reencarnação. Aniceto parte então junto a Telésforo para outras obrigações e deixa André e os seus outros alunos ali para conversarem. Aí André, conversar? Sim, nosso orientador, olha só, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para serviço. Olha só, uma simples conversa pode ser um trabalho muito útil para nós, se for bem direcionada, se for para o aprendizado, para o crescimento de todos. E o André, mas e se eu me rebelar e não quiser conversar? Aí, diz Vicente, os nossos instrutores vão perceber o seu padrão vibratório diferente, porque vai estar todo escurecido para nós e não vai ter como escapar, não é? E a gente volta aqui no próximo vídeo para contar a história do Otávio e de vários outros espíritos que durante essas conversações vão contar dos seus fracassos na Terra para André Luiz. E a gente vai aprender muito com essas conversas. Aliás, quem é médium doutrinador não deve deixar de ler esse livro, Os Mensageiros. Eu costumo brincar nas minhas falas que esse é o pior livro que eu já li, porque afinal de contas eu, como médium agora, não posso dizer que eu sou ignorante, né? Tem que seguir o que está aqui. Mas eu convido vocês a lerem também, viu? Aumentarem as suas responsabilidades, mas para que a gente também aumente os nossos ganhos, né? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa aqui as suas dúvidas nos comentários, comenta aí um oi, um tchauzinho também para que a gente melhore o engajamento desse vídeo e o YouTube entenda que é importante esse canal, que é importante a doutrina espírita e que deve ser divulgado. Me segue também nas redes de vídeo curto, @Sentindo o Espiritismo. Eu também converso com vocês por lá e os conteúdos são diferentes. Um grande beijo para vocês.